Senhor, primeiramente, Senhor, perdão para ficar diante de Ti. Jesus querido, eu te entrego o teu servo nas tuas santas mãos, Senhor. Que tu possa falar na boca do teu servo, Senhor, de cada coração, Senhor. Jesus querido, eu te entrego o teu filho nas tuas santas mãos, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glórias a Deus. Receber essa oportunidade de trazer a mensagem da palavra do Senhor é uma oportunidade única. Eu vim aqui para esse culto para adorar o Senhor, como o irmão disse. Temos que estar aqui realmente em comunhão, somos igreja. Mas quando estamos todos juntos aqui, professando a mesma fé, o Senhor ele ouve dos altos céus e responde. Porque o clamor do povo de Deus é poderoso, mas muitas vezes nós, pelas lutas, pelas dificuldades, achamos que não, achamos que, é mais um clamor, vou gritar. Não, quando você grita e o seu grito é motivado pelo que você tem dentro de você, pela sua fé, esse grito não é vazio. E quando esse grito sai de dentro realmente para fora, o Senhor dos altos céus escuta. A Bíblia fala que Deus se inclina dos céus abaixo para ouvir o que os seus servos clamam e pedem a Ele. Então, irmãos, vamos abrir a nossa palavra do Senhor, a nossa Bíblia, no livro de Esther, por favor, no capítulo 2. É maravilhoso receber essa oportunidade, não estava preparado, mas glória a Deus, que eu nunca esteja preparado por mim, mas que o Espírito Santo possa me preparar. Porque o homem, ele é preparado pelo Espírito, o Espírito que prepara ele. Porque o Rodrigo não vai falar nada dele, eu vou falar o que o Espírito tocou no meu coração e que o Espírito tem tocado no meu coração ao longo desses anos, ao longo dessa semana. Deus fala. Então, que os irmãos possam abrir as suas Bíblias, livro de Esther, no capítulo 21, no capítulo 2, versículo 21. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Leia. O subtítulo é: Mordecai descobre uma conspiração. Aleluia. Diz assim no 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, 2 guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio, pois, ao conhecimento de Mardoqueu, que o revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Investigou-se o caso, e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Amém? Glórias a Deus. A igreja pode tomar assento. Eu li esse pequeno texto, como uma introdução, para que a gente pudesse sentir o que esse homem, Mardoqueu, Mordecai, tem pessoas que chamam de acordo com a língua, se fala em português é um, se não fala é outro, mas vamos lá, vamos chamar de Mordecai como está escrito. Ele era um homem especial. Por quê? Porque ele era do povo de Deus. Ele não tinha atributos especiais, ele não era um super-homem, mas ele era um servo do Senhor. Estava fora, longe do seu país, longe do seu povo, mas era um homem servo fiel a Deus. E em um desses momentos, estando ele com o rei Assuero, ele verificou uma trama de morte e delatou que tinham 2 homens querendo tramar contra o rei Assuero. E esses homens foram mortos e a vida do rei foi salva. Mas, se formos ler o capítulo 3, diz que tinha um homem que era muito exaltado pelo rei Assuero. O nome dele era Amã. Esse homem era como se fosse o comandante do exército do rei Assuero. E ele tinha uma posição muito grande, muito elevada diante de todos os outros. Porque o rei o colocou assim, porque o rei o considerava. E a palavra de Deus diz que, no capítulo 3, no versículo 2, que diz que todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. A
aqui eu tenho o tema dessa mensagem dizendo que o verdadeiro servo de Deus não se prostra. Aleluia. Diante de ninguém. Glória a Só Deus. diante do seu Deus. Aleluia. E ele sabia disso, mesmo estando longe, mesmo estando fora do seu povo. E por isso causou a ira, causou a indignação desse general Amã, porque ele via que todos os homens se rebaixavam diante dele quando ele passava com o seu cavalo, quando ele passava a pé, quando ele passava com as tropas, menos Mordecai. E por que não? Porque a palavra de Deus diz que o homem, o servo de Deus, só deve se prostrar diante do seu Deus, nada mais. Mesmo que sua vida dependa disso. E o que eu tenho para falar com vocês, o quê? Que servo de Deus, ele não se curva diante de luta, de dificuldade, de problema, de traição, de calúnia, de dificuldade, seja ela qual for, porque você sabe que você tem um Deus, que por mais que você esteja com o joelho dobrando, como a Bíblia fala, os joelhos vacilantes, ele coloca você de pé, ele segura na dobra do teu joelho para não dobrar e te mantém de pé. Aleluia. Porque é a mão do Senhor, a mão poderosa. Isaías fala, no livro do profeta Isaías fala que a destra do Senhor, a destra quer dizer o que? A destra, a mão direita do Senhor segura a nossa mão. A mão direita do Senhor segura ali na junta do joelho para que ele não se dobre, para que nós possamos estar de pé diante da dificuldade. Por isso que muitas vezes a gente vê que não é a nossa força. A gente fala, caramba, já era para não ter desistido disso, mas alguma coisa me dá força para prosseguir. É porque a poderosa mão do Senhor nos sustém quando nós o honramos. Quando nós entendemos que, apesar da luta, da dificuldade, tem um Deus lá em cima que está te dando força e te sustentando. Porque se não fosse o Senhor em nossas vidas, como diz no Salmo 124, se não fosse o Senhor em nossas vidas, o inimigo teria nos engolido vivo, tamanha era a sua ira. Salmo 124 diz isso. Olha como é que o inimigo ele é. Ele teria nos engolido vivo, ou seja, ele é um leão, ele é um bicho, que se ele pudesse, de uma bocada só, ele não é mastigar, ele é engolir vivo, porque é o que ele queria fazer, mas como servos de Deus, fazendo a obra do Senhor, nós somos especiais diante do Senhor. A nossa família pode não achar a gente tão especial, a nossa igreja, o nosso patrão, a pessoa está do nosso lado, mas tem um Deus no céu que fala que você é especial, que você é a menina dos olhos dele, e que ele luta, a sua batalha, e quando ele entra na batalha, ele entra para vencer. O nosso Deus é um Deus invicto, ele nunca perdeu, para aqueles que são fiéis a ele. E conta na história desse homem, Mordecai, que por ele não se dobrar diante desse homem, causou a ira, causou a inveja, causou a raiva, ou seja, causou a perseguição. E muitas vezes acontece isso na vida do crente fiel. Ele é perseguido do nada. Você é perseguido porque você é fiel. Você é perseguido porque você é crente. É estranho, porque você faz as coisas certas, você pensa que as coisas vão continuar certas. Mas existe uma organização por trás que quer que dê errado, mas se está tudo certo, está diante do Senhor, vai dar certo. O inimigo falando muitas coisas, ele ameaçando você, dizendo que você vai perder, que você vai ser derrotado, que você vai ser envergonhado, isso é apenas para tentar te desvirtuar, tirar a sua atenção do foco que é Jesus. Então, Mordecai tinha um foco, que era o seu Deus, o Santo de Israel. Ele estava longe, mas ele cria que o Deus dele, o Deus de Israel, é o Deus que libertava. Ele era Deus de perto e era Deus de longe. Mesmo estando longe, mesmo estando lá na Pérsia, ele era Deus de perto e Deus de longe. E a palavra de Deus diz que esse homem acabou criando um ódio tão grande, esse Amã, por todo o povo judeu. Ou seja, a gente pode trazer para a nossa realidade todo servo de Deus, todo crente, toda pessoa que professa a fé em Jesus. E ele fez o seguinte, já que ele era o comandante do Império Persa, ele trabalhava para o rei, o imperador, ele fez o seguinte, eu posso criar uma lei que eu possa destruir um povo? Ele foi muito esperto, ele não falou o nome do povo que era. Tem um povo que está no meio da gente, que a gente pegou escravo, mas que ele é um povo que não entende muito bem nossos costumes, a nossa fé, porque eles adoravam vários deuses. Então eu queria destruir esse povo não aceita muito bem as nossas ordens, só quer saber das ordens do Deus deles. O rei Assuero, como muito ocupado, falou assim, tudo bem, faz o que você quiser com esse povo. Pegou uma carta, selou com o anel dele, esse povo está nas suas mãos. Mas o rei Assuero, ele não sabia que não estava nas mãos, ele não tinha colocado nas mãos de Amã, porque a palavra de Deus diz fala que o povo de Deus é dele,
está nas mãos dele. Ele fala assim: antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Aleluia. Quando o Assuero fala, o povo é teu, ele fala do que ele não sabia. Porque nós não somos do Brasil, nós não somos do Sérgio Cabral, nós não somos da nossa empresa, nós somos propriedade particular do Senhor Jesus. Aleluia. Então a palavra de Deus diz que quem toca em nós, toca na menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus se indigna, ele fala: não maltrateis os meus ungidos, não toqueis nele, pelas terras que eu espalhei. Deus falou assim: eu é que cuido deles e eu é que vou disciplinar. E ninguém vai tocar. Todas as pessoas que tentaram se levantar contra o povo de Deus caiu. E foi que não saía fora. Ou seja, a gente pode ter um momento mal, não quer dizer que a gente seja mal. A pessoa pode ter atitudes ruins, pode ter cometido assassinatos, adultérios, coisas erradas, mas isso é o momento. Se o Espírito Santo tocar no coração da pessoa, a pessoa se arrepender, Jesus salva. Porque o plano de Deus, a vida é para salvar todos. Não importa. Nós já tivemos nossos momentos de erro, de caminhos errados, e o Senhor foi misericordioso conosco. Amém. E nesse ponto, Amã preparou tudo, e ele preparou um dia especial para poder destruir todos os judeus que estavam no Império. Todos, em todos os pontos. Eram mais de 127 províncias, ou seja, 127 estados. É um lugar muito grande. O Brasil tem 27 estados. Lá era mais de 127, muito grande. Ele falou assim: olha, mandou cartas para todas essas províncias e falou: no dia tal, nós vamos se levantar e destruir todos os judeus que estiverem aqui espalhados. E isso, no silêncio. Porque o inimigo, às vezes, ele faz uns planos e quando você vai ver, mas Deus, ele sabe de tudo. Como o irmão falou, onisciência de Deus. Deus conhece o que a gente fala no quarto escondido. Conhece o que a gente pensa, parece que a gente cochicha. E quando o inimigo está tentando cochichar para tramar, Deus já preparou já o antídoto. Então, quando eles prepararam isso, essa história chegou ao ouvido de Mordecai. E ele, como era tio de Esther, que era esposa do rei, Deus faz tudo certo. Não foi à toa que Esther foi escolhida. Esther, sendo judia do povo de Israel, casar com o rei do império de um outro país. Porque Deus já tinha um plano anterior. Então, às vezes, as coisas que acontecem na nossa vida hoje, que a gente não sabe. Por que está acontecendo isso? É porque Deus já está preparando o plano para quando acontecer o problema já ter a solução. Deus, ele deixa o problema acontecer porque ele já tem a solução. Basta a gente ser fiel e acreditar que a solução está com ele. Ele vai revelar no momento certo a solução. E no momento certo, no dia certo, Mordecai foi lá e falou com a sobrinha: Esther, está acontecendo isso e isso. Existe um plano para acabar com todo o nosso povo. Eu sei que você tem uma posição privilegiada, que você é esposa do rei, ninguém vai tocar em você. Mas nós, que todo o povo, o seu povo, vai sofrer e vai perecer. Então entra em contato com o rei e fala com ele a respeito do que está acontecendo, desse plano que está acontecendo, para que nossa vida seja preservada. Aí Esther ficou meio assim, por quê? Posição boa. Às vezes a gente está numa posição boa e as pessoas que a gente pode ajudar, a gente não ajuda, a gente fica com medo de perder a nossa posição. Mas Deus, ele te colocou lá. Deus, ele te colocou lá. Ele coloca e tira. Se você é exaltado pelo Senhor e não usa essa exaltação para ajudar outros, Deus tira e coloca outro que vai ser útil para ele. Deus quer que pessoas sejam úteis. Esther pensou e aí Mardoqueu falou, Mordecai usou uma palavra forte, falou assim: olha, pensa nisso, se você não fizer nada, tudo bem, Deus, porque o rei dele vai levantar outra salvação, outra maneira do povo ser livre, mas você vai ser penalizada por isso, porque você poderia fazer e não fez. Aí a consciência dela caiu, ela pede o povo para orar e jejuar por 3 dias para entrar na presença do rei. Mas o rei, como era um homem ocupado, ele não tinha a mulher dele como a gente, que é casado, anda, tá no mesmo quarto e tudo mais, não. As mulheres estavam separadas e ele, quando queria, mandava alguém chamar. Manda chamar a minha esposa tal. Ela vinha e ele fazia o que quisesse com ela, namorava, fazia o que ele quisesse. E a palavra de Deus diz que já tinha muito tempo que ele não chamava Esther para a presença dele. E se ela chegasse na presença dele, toda pessoa que chegasse na presença do rei, porque não era um reizinho, como eu falei, era rei de um império enorme. Qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem ser chamada e ele não estendesse o cetro da misericórdia, essa pessoa morreria. Porque desobedeceu, passou do limite. Esther falou assim: hora que eu vou entrar na presença do rei.
e ela fala uma palavra de fé, né? Porque às vezes Deus precisa mexer com a gente para a gente poder agir a fé. Ela falou assim, ó, pode mandar o povo orar e jejuar, porque eu vou entrar na presença dele. E se eu perecer, pereci. Ou seja, se morrer, morri, mas eu agi minha fé. Ou seja, a atitude de fé de Mordecai movimentou Esther, que fez com que ela fosse lá. Não quero saber, minha vida não vale tanto, que vale fazer o que Deus quer. Ela chegou lá, quando ela chegou lá, ela se arrumou, foi bonita, né? Esperta, ela usou uma estratégia também, não foi de qualquer maneira. O rei olhou e se encantou por ela, a palavra de Deus diz, e ele estendeu o cetro da misericórdia, ela chegou perto dele. E para você ver como é que ele ficou tão encantado, Deus mexe no coração do homem e da mulher, mesmo que o coração seja de pedra. Ele falou assim, ó, fale, Esther, o que você quer e me peça que eu te dou até metade do meu reino. Ela falou assim, imagina uma proposta dessa, metade do reino, né? Nossa, mais de 60 e poucas províncias aí, né? Seria, mas olha só o que ele falou, metade do reino ou todo um povo? Olha como é que o povo de Israel é importante, olha como você é importante. Metade do império persa foi colocada em jogo aí, sem o rei saber, mas Esther sabia. Metade, nós somos muito valiosos, é que a gente não sabe o valor que a gente tem para o nosso Deus. No momento que você souber, você vai se levantar, você vai superar as dificuldades, você vai vencer. E ela falou assim, olha, eu quero só que você compareça num banquete que eu vou fazer. Você e o seu comandante, seu general de guerra, seu Amã, preparou. Ela preparou e tudo bem. O rei falou com Amã, Amã, olha só, a rainha Esther preparou um banquete para mim e mandou te convidar. Ele, nossa, ele é um homem arrogante, né? Ele falou assim, ótimo, beleza. Poxa, fui a única pessoa a ser convidada para poder participar do banquete com o rei. Foi em casa. Quando ele chegou em casa, ele chegou para a mulher e falou. E ele falou para a mulher dele também que tinha um homem de um povozinho, povo judeu, que também sempre quando passava ele não se curvava diante dele. Meu amor, tem um cara lá que é muito metido, ele não se curva não, todo mundo se ajoelha e se abaixa diante de mim, menos ele. Mas tudo bem, eu vou acabar com o povo dele, já tenho tudo preparado. E eu preparei até uma coisa especial para ele. Como eu odeio tanto ele, eu preparei uma forca muito grande para matar ele. Eu quero matar ele pessoalmente. Beleza. E a minha vida passou bem. Quando ele foi ao banquete, foi num dia, voltou. Foi no banquete, comeu tudo. E a Esther falou, no outro dia vamos ter de novo. Mas de um dia para o outro, a noite ficou muito longa, o rei não conseguia dormir. Deu uma insônia nele. E aí o rei, pensando, caramba, o que está acontecendo? Estou sem sono. Pediu, olha, já que eu estou sem sono, pede para alguém vir aqui trazer o livro das crônicas do rei, para que eu possa ler e tudo mais, né? Para que eu possa ler, alguém conta para mim, eu vou, e pum, pego no sono. Beleza. Quando a pessoa trouxe o livro para ele, e ele, ouvindo aquela palavra, daqui a pouco ele escutou a história de Mardoqueu, de Mordecai, que eu contei aqui no começo, que tinha um homem que descobriu uma trama de morte para ele e que conseguiu contar e as pessoas foram descobertas e mortas. E aí o rei falou assim, mas vem cá, o que fizeram para esse homem? Aí a pessoa falou assim, não fizeram nada para ele. O cara salvou a minha vida, o camarada salvou a minha vida e ninguém deu nada para ele. Aí ele ficou pensando com aquele não, porque o rei, ele é justo. É uma característica de rei ser justo. E de devolver tudo o que foi dado a ele. Ele salvou a vida do rei, não recebeu nada. Ele ficou pensando aquilo a madrugada toda, raiou um dia ele pensando. E aí veio a Amã de manhã cedinho, para poder falar com o rei. E a Amã veio já pensando, olha, já vou falar com o rei que eu vou enforcar um certo judeu e tudo mais. Porque o rei gosta de mim, o rei me colocou acima. E quando ele chega no palácio do rei, aí tá pronto, né? Porque o inimigo prepara, mas Deus já tem um plano, um contra-ataque. Amã chegou para poder falar para o rei, olha, eu tenho um homem que eu vou matar, que eu não gosto dele, você já tinha me dado até a solicitação, a liberação para matar esse povo, eu vou matar um especial, eu vou matar lá no meu quintal. Eu quero matar ele na forca, porque já que ele é metido, ele não se curva diante de mim, ele só se curva diante de um Deus de Israel que eu não conheço, eu vou matar ele, mas eu quero ver se ele não me nega. Quando ele chegou perto do rei, quando ele ia falar, o rei não deixou nem ele falar. O rei chegou e falou assim, olha, o que será feito, o que se faria ao homem a quem o rei quer agradar? Aí Amã, quando chegou, falou assim, ué, o homem que o rei quer agradar? Amã pensou, olha,
O rei está falando de mim, né? Que quem o rei queria agradar mais do que eu, que sou o comandante do exército dele e que tenho tantas regalias? Aí Amã pensou, ele é um homem ambicioso, bom, o homem que o rei quer agradar, eu colocaria a melhor roupa, a roupa do rei, pegaria o cavalo, o melhor cavalo do rei, pegaria o homem mais importante do reino do rei, né? Faria com que esse homem colocasse esse homem em cima do cavalo do rei, com a veste do rei, com a coroa, e esse homem teria que sair carregando o cavalo no meio da cidade falando, assim faz o Senhor com aquele a quem ele quer agradar, a quem ele quer exaltar. O rei ouviu aquele plano e falou, bem pensado, concordo com você. Aí Amã, caramba, sempre quis usar a coroa do rei, sempre quis usar o cavalo do rei, poxa, agora é minha vez, já está preparando. Aí o rei falou assim, olha, faz o seguinte, Amã, pega aquele homem lá atrás, lá no final, lá da rua lá, e qual homem? Aquele que não se curva quando você passa, bota a melhor roupa nele, bota ele em cima do meu cavalo, bota a coroa na cabeça dele, e faz tudo o que você falou, e carrega o cavalo puxando, e fala, assim faz o Senhor com aquele a quem ele deseja honrar. Aleluia. Porque os planos de Deus é isso, aquele que quer te humilhar, ele vai acabar sendo humilhado, ele vai ter que te exaltar. A boca que iria te matar vai ser a boca que vai ter que te exaltar. Ele é servo do Senhor. Não gosto, mas ele é servo, ele é fiel. E aquele homem humilhado teve que botar o homem que ele queria matar em cima de um cavalo, colocar a melhor roupa, preparar aquela coroa. E ele estava louco para cortar a cabeça de Mordecai, mas não podia, porque o rei falou para ele exaltar. Ele, com os dentes trancados, assim faz o Senhor com aquele que ele deseja honrar, com raiva, com ódio, foi para casa humilhado. Quando ele chegou em casa, ele falou tudo o que aconteceu com a mulher dele. E a mulher dele falou, olha, se isso está acontecendo, isso não é bom, isso não é um bom sinal. E aí, a rainha Esther chama o rei, esse homem vem para o banquete, porque é o segundo dia, humilhado, e a Esther conta tudo o que ele queria fazer com o povo dela. E o rei fala assim, olha, você quer matar os lobos da minha esposa? E aí é contado para ele, olha, ele fez uma forca para matar aquele homem que salvou a tua vida. E aí o rei fala imediatamente, você ainda quer matar o homem que salvou a minha vida? E a Amã se coloca em apuros e fala assim, olha, a forca que você preparou para ele é a forca que você vai morrer enforcado. Tudo que o inimigo prepara para você, tudo que ele tenta arquitetar, vai ser destruído, porque o nosso Deus é um Deus justo. Aleluia! É um Deus que responde a oração. Mardoceu orou, Mardoceu se esforçou. Ele não temeu e Deus o exaltou. Deus destruiu o seu inimigo e Deus vai colocar também por terra tudo aquilo que está lhe afligindo. Glória a Deus. Atrapalhando. Amém, você Jesus. exaltar o Senhor. Glória a Deus. Está deixando você dormindo, preocupado. Glória a Deus. Aleluia. Em paz eu deito e pego no sono. É assim que Deus quer. Mas às vezes as lutas, as dificuldades atrapalham o nosso coração. Mas Deus tem esse plano. E por fim, nessa história, o rei acabou liberando uma carta para todos os judeus resistirem a qualquer tentativa. A qualquer tentativa contra a vida deles, em qualquer lugar, qualquer território do império. Ou seja, o rei hoje está te dando uma carta para que você possa resistir a qualquer tentativa do inimigo. Amém, a qualquer levante do diabo. A qualquer tentativa contra a sua família, contra a sua vida, contra o que você tem como importante. Glória a Deus. Deus falou assim, o que eu dou, ninguém pode tirar. O que Deus dá, ninguém pode tirar. Deus pode tirar o que o homem dá. O homem pode tirar o que o homem dá, mas o que Deus dá, ninguém pode tirar. Está reservado para você assim, com nome. E se alguém pegar, essa pessoa vai ser penalizada. Igual os filisteus quando tentaram pegar a Arca da Aliança. Quando tocaram na Arca da Aliança, foi praga de rato para todo o povo dos filisteus, porque tentaram mexer algo sagrado para o povo de Deus, que era a Arca da Aliança, a presença de Deus na terra. Então entenda isso, que você é mais do que vencedor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Templo do Espírito Santo. Você não é só um corpinho. Você não é só um corpo bonitinho, malhado ou não tão malhado. Não é só inteligência. Você é templo do Espírito Santo, ele habita em você. Nós somos vaso de barro, mas com tesouro dentro. Glória, aleluia. Às vezes a gente não sabe, mas o inimigo sabe, por isso que ele quer destruir. Mas o que Deus preparou, o que Deus uniu,
O homem não pode separar. Aleluia, Jesus. Você está unido a Jesus, que é o seu esposo. E isso o Senhor nunca vai deixar separar. Qualquer um que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele deu a vida. Jesus deu a vida por nós, noiva dele, por amor. Não foi porque a gente merecia. Foi porque Ele amou. E porque Deus Ele queria muito uma intimidade conosco. Não abriremos mão nunca da intimidade com Deus para qualquer outra coisa, por dificuldade. Faça o que Jesus falou. Você quer entrar em contato com Deus? Uma audiência. Faz uma audiência hoje. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora a Deus em segredo. E conta tudo o que está acontecendo. Amém, Jesus. Até que o Senhor me entregou. Glória a Jesus. Aleluia. Mistério de Deus.